problema grave que afeta a vida de brasileiros que decidem morar fora do Brasil é o tráfico de seres humanos. A Yara Lemos, nossa comentarista em Brasília, jornalista e investigadora nessa área, traz alguns dados agora especificamente relacionados ao tráfico de mulheres brasileiras para outros países. Um alerta mais do que importante, especialmente agora, no mês de março, em que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Oi, Yara. Olá, Carol. Olá a todos que nos acompanham aqui no Radar DN Brasil. Esse é um mês importante para todas nós mulheres e também tem que ser um mês importante para os homens, porque quando a gente fala do debate em torno dos direitos das mulheres, que são direitos humanos instituídos, não é pela Organização das Nações Unidas há muitos anos, é importante que todos nós possamos trabalhar com esse tema de forma conjunta. Então, por isso a importância deste mês nas nossas vidas e no debate político, social de todo mundo, não só em Portugal e no Brasil, mas em todo o mundo. E nesse aspecto é importante a gente fazer um alerta, Carol, sobre a questão do tráfico de seres humanos. As mulheres ainda são as principais vítimas do tráfico de seres humanos e utilizadas tanto para os serviços sexuais, e na grande maioria delas, mas também para o serviço doméstico. A escravização doméstica, ela mudou ao longo dos anos, mas ela permanece. Muitas dessas mulheres, elas saem com o sonho europeu de melhores condições de vida e Portugal, obviamente, quando a gente fala do Brasil, é o principal ponto de chegada de mulheres, porque a imigração de brasileiras para Portugal, ela cresce a cada ano. A comunidade brasileira em Portugal, ela vem em constante crescimento. E nessa fatia, as mulheres são a maioria. E elas, muitas delas, chegam ali envolvidas por promessas de emprego, por facilidades nesta questão. Então, é comum encontrar mulheres que foram captadas pelas redes do tráfico de seres humanos, que foram iludidas com uma promessa de emprego como modelo, ou então com a conquista de um curso para estudar línguas, ou que iriam chegar lá para trabalhar em bar, restaurantes, e isso se chama até, há pesquisadores que falam que esse é o chamado mercado da alegria, quando a gente fala academicamente nesse sentido. E as mulheres brasileiras, pelo histórico de sexualização da figura da mulher brasileira, elas acabam sendo alvo desses aliciadores e dessas redes criminosas que ainda estão entre as que mais arrecadam no mundo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, cerca de 32 bilhões de dólares são movimentados todo ano pelas redes de tráfico de seres humanos. Então, esse alerta é importante que a gente dê. E eu até, nós havíamos conversado um pouquinho antes começo desse nosso bate-papo aqui, não é, Carol? A respeito de uma campanha que foi iniciada pelo Consulado Geral do Brasil em Portugal, não é, que se disse aí em Lisboa, alertando para essas promessas falsas de emprego, alertando as mulheres brasileiras que buscam melhores condições de vida em Portugal, muitas delas que optam pela imigração como uma forma de reaproximação familiar a amigos, a familiares, e a gente que estuda sobre isso consegue identificar que nem sempre são desconhecidos que captam essas mulheres. Portugal é a principal entrada de mulheres brasileiras, como eu já coloquei um pouquinho antes, e as que entram pelas redes do tráfico chegam por ali porque nós temos toda uma facilidade com a língua, tá? E dificilmente essas mulheres conseguem se desvencilhar rapidamente desse meio. Então, eu alertaria primeiro por aplicativos de relacionamento e, na sequência, promessas de emprego. Tudo é uma grande promessa, tá? Quando a pessoa vem e começa a trazer muitas promessas sentimentais, pode saber que alguma pegadinha tem ali no meio do caminho. É claro que a gente não vai colocar todo mundo dentro do mesmo balde, não é, Carol? Naquele ditado que a gente usa tanto cá quanto lá.
mas envolvendo os nossos 2 países. A gente não pode dizer que todo mundo que está ali está cometendo um crime, porque não é assim, ainda bem, entendeu? Eu mesmo conheço casais que se conheceram por meio de aplicativos de relacionamento e que estão aí muito felizes e que construíram famílias, e que bom que a tecnologia facilita esse tipo de situação. Mas é claro que a gente tem que ter radares ligados, porque nem sempre funcionam. É comum, inclusive, Carol, de encontrarmos pessoas que utilizam fotografias falsas para se identificar. Então, hoje, dá para você ali, mulher, pegar. Teve um match, vai lá, pega aquela fotografia daquela pessoa, coloca ali no Google Fotos, vê se ela é verdadeira, se aquela foto foi gerada por meio de inteligência artificial, se ela está utilizando foto de alguma outra pessoa que não é ela, às vezes usa nome, usa fotografia. É muito difícil, num mundo tão globalizado como o nosso, às vezes a gente conseguir acreditar em tudo que vê. Então, ter um pouquinho de cautela é fundamental para que nós possamos proteger toda a estrutura feminina. E nesse caso específico, falando de mulheres, mas é claro que não são só as mulheres que são vítimas do tráfico de seres humanos, não é que foi o começo dessa nossa conversa, mas homens também, sobretudo para o uso na mão de obra de fazendas e de indústrias, sobretudo a carvoeira, por exemplo. Então, o alerta vale para todo mundo, Carol, homens e mulheres. Homens e mulheres precisam prestar atenção, homens e mulheres precisam unir forças no combate à violência às mulheres. Então, somente assim é que a gente realmente vai conseguir ter uma sociedade mais segura para todos nós, seja aí em Portugal ou seja no Brasil.